E você sim ouviu muitas vezes a pessoa dizer que o diabo tem que devolver o que lhe roubou. Você tem que aprender comigo hoje, me dizia o Senhor, que você não tem que querer nada do que o diabo roubou. Porque vem tudo contaminado e eu posso dar tudo de novo e melhor. E automaticamente o Senhor me levou à história de Jó. E Jó perdeu tudo. Só me ficava a dúvida se perdeu a mulher ou não. Que eu já expliquei no outro vídeo porque fica a dúvida. A dúvida está na Bíblia ali porque tem versículo que dá pista de que a gente possa dizer talvez ela continuou viva, mas não se sabe. Mas o certo é que no último capítulo do livro de Jó, Deus dá tudo de novo para ele. Não fala da esposa, mas Deus dá tudo de novo. E dá tudo melhor. Esse é o nosso Deus. Então Deus disse, isso é que eu seja vingativo. Quando eu me vingo, é porque vou dar para você muito mais do que o diabo te roubou. Muito mais. Tudo quanto ele tem tocado na sua vida, prejudicado sua vida, sua economia, seu matrimônio, seus filhos, sua família, seu negócio, tudo que ele tem feito contra você, calúnia, perseguições, bom, agora eu vou te dar tudo o contrário. Que vingança! Eu ouvi o Senhor falando comigo isso, eu disse, Senhor, se vinga hoje mesmo. Olá, meus amigos, minhas amigas, pastores, pastoras, mentores, pessoas que têm outras pessoas a cargo. Esta palavra de hoje, esta aula, é muito interessante. Este assunto que vou tratar, primeiro de todos, hoje, se chama o autoconhecimento. É um assunto que dá para muitos vídeos, para muitos mesmo. E cada vídeo deveria ser, com certeza, um avanço no conhecimento, tanto dos princípios válidos para o autoconhecimento, que estão na Bíblia, e também na pessoa de Deus, em especial, mas também, além disso, o importante que é a experiência, começar a colocar em prática tudo que a gente está aprendendo e, de repente, dar um testemunho acerca das mudanças que Deus vai fazendo em nossa vida mediante um autoconhecimento adequado, sarado, saudável. E todos vocês que já me ouviram e já me leram sabem que eu enfatizo, primeiro de tudo, em tudo o que eu venho ensinando desde o começo, eu abordo o tema do autoconhecimento em primeiro lugar. Porque considero que sem um autoconhecimento não podemos ir a lugar algum. Completamente não. Por outro lado, eu relaciono o autoconhecimento com o interconhecimento de outras pessoas, naturalmente. Tudo tem a ver com tudo, se conectando desde este princípio que é indefectível, não pode faltar nunca, deve estar sempre na nossa mente, na mente do cristão, na mente do cidadão, na mente do que vota, na mente do que vai a trabalhar, a buscar um emprego, na mente do que vai empreender uma empresa ou uma carreira de estudos, qualquer seja o futuro que você espera encontrá-lo para o seu próprio bem e bem da sua família. Qualquer seja. O importante é começar pelo autoconhecimento. Se não começarmos por aí, podemos perder nosso tempo e até nossa vida. Por quê? Porque uma pessoa que não
se conhece, vai fazer coisas muito erradas que podem custar a vida de algumas delas. Eu vi não há muito tempo atrás dois rapazes se aproximar de uma represa de água ou, ou uma corrente de água, talvez. Provavelmente mais uma corrente, um ribeiro de água com movimento natural da água, e viram um tipo tenda em cima da água que como que flotava constantemente. E os meninos, curiosos para saber de que se trata, um deles chegou até perto, teve medo, voltou. O outro seguiu avançando. E quando ele foi para pegar, aliás, pegou aquela tenda, começou a levantar, a água puxou ele de cabeça para baixo, para um buraco que chupou a ele, e aí termina o vídeo. Eu não quisera nunca mais ver esse vídeo, porque é algo triste, triste, triste ver um rapaz de 20, 21 anos acontecer isso com a vida dele. Quantos arriscam a vida, não só a vida física, como também a vida intelectual e psicológica, e muito pior, a vida espiritual, por não se conhecerem a si mesmos. Pensam que eles serão capazes de dar conta do problema ou do risco e se enfrentam às questões perigosas porque não se conhecem a si mesmos. Eu tive um irmão de nome Ricardo. Ele já faleceu há muitos anos, com 61 anos. E ele era uma pessoa muito crida em si mesma, muito crida em si mesma. Ele confiava demais em si mesmo e ele sempre desafiava qualquer coisa que tinha que fazer. Claro que papai se alegrava com isso e confiava naquele filho e dizia: ele vai resolver, qualquer coisa ele vai resolver. Por quê? Porque ele era muito corajoso. Mas ele tem passado por risco de suicídio várias vezes. E há testemunhos que realmente ele buscou o suicídio. Mas Deus salvou a ele. Passou o tempo, ele teve uma morte muito triste, que era uma forma de suicídio. E ele ia muito na casa de um feiticeiro. E o papai dizia: não vai, filho, é perigoso. Perigoso, nós somos cristãos, você não pode ir num lugar perigoso assim. E ele sempre se gabava de que ele não tinha medo de nada. E ele disse: eu até já comi um frango sacrificado aos ídolos que achamos lá na beira do rio. Um frango bem recheado, bem preparado. Eu até comi isso e não me fez nenhum mal. E ele teve 3 casamentos. E foi uma desgraça os 3. E o último casamento, a esposa dele se suicidou. E ela morreu de uma maneira muito triste. Ou seja, ele tem toda uma 3 gerações de gente perdida. Por quê? Porque ele teve muito confiança em si mesmo. O autoconhecimento é muito necessário mesmo. Um pastor na Argentina, ele morava em outro lugar perto do templo onde ele pastoreava um pequeno rebanho. E uma madrugada ele estava orando na sua casa e ele sentiu que devia sair para a rua e passar por frente do seu templo, orando pelo templo e pelos irmãos. E quando ele está chegando perto, ele vê um grupo de espíritas fazendo um sacrifício na porta do templo. E ele embraveceu tanto que ele foi até essas pessoas
ralhou com elas, gritou com elas, empurrou a cada uma delas e começou a chutar todos os sacrifícios que estavam sendo feitos ali. Ele chutou, chutou, chutou. Não passou 3 meses. Ele teve a esposa que adulterou e as 3 filhas que tinha começaram a adulterar e abandonaram a igreja. Ou seja, em 3 meses, ele tinha toda a família destruída. Deus não faz essas coisas. Não foi Deus porque ele chutou o sacrifício feito pelos espíritas, pelos feiticeiros. Não, não foi Deus. Foi o diabo, foram os demônios. Mas as pessoas que não se conhecem a si mesmas correm muitos riscos porque elas vão ser corajosas e motivadas a dar passos de riscos e perigos muito grandes que podem vir contra si próprias e contra a sua própria família. Por isso é importante o autoconhecimento. Naquele trabalho anterior eu falei, como já tenho dito agora, do interconhecimento também. E eu me atrevo a dizer que quem não se conhece a si mesmo não é um pastor, não pode ser um pastor, não pode ser uma pastora, muito menos um apóstolo ou uma apóstola. Não pode ser um profeta, uma profetisa, não pode ser um mestre da Bíblia, não pode, não. Não pode ser um evangelista ou uma mulher que saia a evangelizar. Claro que podemos todos fazer essas coisas, cumprir parte desses ministérios. Claro, porque o chamado está dentro de nós e todos temos o direito e a obrigação de evangelizar, de ensinar a verdade, de curar pessoas, de ajudar as pessoas. Temos a obrigação, mas temos o risco de fracassar e de prejudicar a muitas pessoas antes que abençoá-las e ajudá-las por não nos conhecer adequadamente. Isso é um fato. E por isso que estamos cheios de, entre aspas, pastores que não são pastores. Porque eles, antes de serem pastores, não alcançavam com um curso teológico. Deveriam ter passado por um processo psicológico de tratamento por um psicólogo cristão, ou um psicanalista, ou um pastor maduro, uma pessoa de Deus madura que possa ajudar essa pessoa candidata ou aspirante a um ministério pastoral. Porque senão eles vão fazer muito mais mal nas pessoas do que bem. Eu conheci muitíssimos deles. Só que muitos deles se deixam ajudar, então eu até esqueço os defeitos que eles apresentavam. Por quê? Porque eles se deixaram ajudar. E eu pude ajudá-los. Eu pude caminhar com eles, acompanhar eles, socorrê-los, ensinar-lhes em detalhe as coisas. E até ir corajosamente na frente de batalha com eles para que eles pudessem aprender a maneira certa de fazer a coisa. Então, eu conheço muitos com defeitos, mas que superaram. Mas alguns não querem saber nada de ajuda. Eles acham que estão muito bem e que ninguém tem por que julgá-los e corrigi-los e muito menos apontar algum erro neles. Claro que eu não estou para apontar, para fazer juízo, nada disso. Mas se eu vejo, e é meu amigo, eu quero ajudá-lo, eu vou buscar a forma de ajudá-lo, começando por mostrar o erro dele, para poder ajudá-lo. Mas muitos se escondem atrás de algum tipo de meritocracia, algum tipo de sucesso que eles tiveram na vida, e se escondem atrás disso e não se deixam ajudar. Por isso que são o que são.
não são um fracasso, uma vergonha para o Evangelho, senão que são uma maldição para a sociedade. O propósito desta aula de hoje é guiar aos cristãos desde o paradigma equivocado da introspecção e o conhecimento das Sagradas Escrituras para o autoconhecimento e a luz de Deus. Parece um pouco pesada esta palavra, verdade? Eu estou dizendo que eu vou guiar-lhes para sair, abandonar os paradigmas equivocados da introspecção, que é o ensino da psicologia, e faz uns minutos eu falei a favor da psicologia. E também estou criticando o conhecimento da Sagrada Escritura. E mais adiante vocês vão ver que eu vou enfatizar na importância do conhecimento da Sagrada Escritura. Então, está vendo uma incoerência? Não. Vocês já vão entender por que eu digo assim. Todos nós precisamos chegar à luz de Deus. Todos. Para isso temos que ver se vai servir esses paradigmas equivocados, o do conhecimento das Sagradas Escrituras, na forma literal, e também a introspecção. Temos que saber se isso vai servir ou não, e quando nos deparamos com que não servem, então vamos ficar no meio do caminho dizendo, e agora? Eu quero a luz de Deus na minha vida, que a luz de Deus me ilumine, me mostre quem sou eu primeiro, e depois que me mostre por onde eu caminhar para ajudar aos outros. Isso vamos ver no processo desta lição de hoje. Oséias capítulo 4, versículo 6, é um versículo muito conhecido e mal citado, mal interpretado. A glória do Evangelho de Jesus Cristo é a de que todos me conhecerão ao Senhor. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Está em Hebreus capítulo 8, versículo 11. Essa é a glória do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos o conheçam ao Senhor Jesus, desde o mais velho até o mais novo, ou o contrário, desde o mais novo até o mais velho. Todos podem conhecer a Jesus. Se conhecermos a Jesus, estamos enchendo de glória o Evangelho. Ou seja, estamos atribuindo ao Evangelho que nos trouxe a Cristo a glória que ele tem e merece. Agora, se não conhecemos a Jesus Cristo, estamos delatando e denunciando que esse Evangelho que eu ouvi, embora falasse de Cristo, não foi o Evangelho verdadeiro e único de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada. Não foi. Porque se fosse, nós teríamos uma aproximação a Cristo para conhecê-lo, a Ele, não ao que Ele escreve ou manda escrever, a Ele próprio, vamos ter uma aproximação a conhecê-lo, e vamos a crescer constantemente no conhecimento do Senhor Jesus. Então, estaremos dessa maneira provando que o Evangelho que a mim me foi pregado é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Em Oséias, lemos o seguinte, Oséias 4:6, que eu mencionei, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Se nós lemos bem o contexto desse versículo, vamos ver que aí a palavra conhecimento não se refere ao conhecimento das Escrituras, da Bíblia. Não se refere ao conhecimento intelectual, senão ao conhecimento de Deus, da pessoa de Deus, no versículo 1 de Oséias capítulo 4.
E no 6 é que diz que o meu povo, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E no 1 está dizendo o conhecimento de Deus. Ou seja, nós precisamos conhecer a pessoa de Deus, o caráter de Deus, os sentimentos de Deus, a vontade de Deus, o pensamento de Deus, tudo o que é Deus como pessoa, na mesma estrutura humana, mas também na dimensão espiritual e divina, nós precisamos conhecer a Deus. Quando nós conhecemos a Deus, então nós honramos o Evangelho. E o texto do Novo Testamento que eu mencionei, de Hebreus capítulo 8, versículo 11, está dizendo que a maneira de glorificar o Evangelho, dar honra ao Evangelho e demonstrar para a pessoa que o Evangelho que eu ouvi é o verdadeiro e o Evangelho que eu estou pregando para outros é o Evangelho, é que eu conheça a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus e continue a conhecê-lo como pessoa divina e humana, sem pecado. Então, quando eu cresço nesse conhecimento dessa pessoa divina e humana, é que eu estou dentro do verdadeiro e único Evangelho de Jesus Cristo. Se eu não tenho esse crescimento, eu estou num falso Evangelho. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses em capítulo 1, o 9 e o 10. Possam todos os filhos de Deus transbordar de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Tremendo, não? Quer dizer que nós podemos chegar à plenitude do conhecimento de Deus. Nós nunca chegaremos a ser Deus com a deidade que Ele tem. Somos considerados deuses na Bíblia, mas sem a deidade, a divindade, a eternidade de Deus. Mas mesmo não podendo chegar a ser Deus, com a divindade dele, nós podemos conhecer a Deus tal qual Ele é. Tal qual Ele é. Podemos conhecer a sua vontade, a sua sabedoria, para viver de modo digno dele aqui na terra. Quantos falam de Deus e você olha a vida deles e diz, meu Deus, esse é crente, esse é de Cristo, esse é salvo. Não porque bebem uma copa de vinho, não porque fumam um cigarro. Isso é muito intrascendente. Mas tem pessoas que estão falando de Deus com uma arma na mão, perseguindo, odiando, matando, mentindo, enganando, trapaceando, adulterando. E fala de Deus. Então você deve se perguntar muitas vezes, que classe de Deus é esse? É um vigarista? É uma pessoa totalmente incapaz para o bem e não merecedora de nenhum respeito, porque fala o nome de Deus, mas não está mostrando um comportamento de alguém digno desse nome e que honre esse nome. Ele fala, ou ela fala de Deus, mas não vive de modo digno de alguém que conhece a Deus. Jesus disse, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus.
em Mateus 22, 29. Quando você lê esta palavra que Jesus disse aos eruditos em leis, aos doutores, aos intelectuais, aos sacerdotes, vamos contextualizar o texto e vamos dizer, ele falava para os padres da Igreja Católica, para os pastores evangélicos, entre aspas. E ele está dizendo, vocês erram, não conhecendo as Escrituras. Mas quantos destes líderes religiosos não conhecem de cor as Escrituras? Realmente conhecem de cor muita gente, principalmente os religiosos. Os líderes religiosos conhecem muito de Bíblia. Tem pessoas que estão gravando vídeos e sabem de cor os versículos e onde está, e conhecem muitíssimo da Bíblia. Pula aqui, pula lá, pula mais lá e pula para o outro lado e pega versículo fora de contexto e começa a pegar de todos lados versículos para provar um erro. E Jesus estaria equivocado, porque ele está dizendo, vocês erram, porque não conhecem as Escrituras. Estas pessoas conhecem as Escrituras sagradas da Bíblia. O que realmente Jesus está dizendo, que conhecer as Sagradas Escrituras, a Bíblia, literalmente, não resolve. Temos que conhecer ao autor da Bíblia, que é Deus. Temos que dialogar com a Bíblia como quem está junto ao autor dela e falarmos de cara a cara com Deus propriamente. Se não fizermos isto, se não tivermos essa experiência, e que não é de uma hora para outra, não é que você me ouve hoje e logo em seguida vai dizer, eu vou provar, vou fazer assim. Não. Pode provar e talvez tenha uma primeira experiência com Deus, mas Deus é infinito. Você vai precisar o resto da tua vida fazer isso para continuar conhecendo a Deus todos os dias um pouquinho mais. Porque Ele é infinito, é um mistério, Deus. Mas Ele se deixa conhecer. Ele quer que nós conheçamos a Ele. Por isso Ele mandou o Evangelho. E a glória do Evangelho de Jesus Cristo é que desde o mais novinho das pessoas até o mais idoso conheçam a Jesus Cristo. Quando conhecemos a Jesus Cristo, que é o Deus, o próprio Deus, o único Deus que se encarnou, estamos conhecendo ao Pai e ao Espírito Santo também. Ou seja, ao Deus único e total, como triuno. Mas, se nós lemos as Escrituras como um livro qualquer, então podemos citar versículo no YouTube, nas outras redes da internet, colocar versículos ali, combater pessoas com versículos, contrariar os da esquerda política com versículos, contrariar os da direita política com versículos. Podemos fazer um monte de usos equivocados dos versículos da Bíblia, e isso não me salva, nem me abençoa, nem abençoa o outro. Por quê? Porque é uma palavra literal que estamos usando, sem vida. Mas quando nós temos experiência de nos conectar com Deus e conhecer a Ele, então não vamos brincar com versículos na internet, não. Não vamos brincar com versículos para acusar, para atacar e dizer isto é pecado e isto a Bíblia está falando de você, nada, não. Vamos ver que a Bíblia está falando de mim primeiro, antes que de qualquer outro. Por quê? Porque temos temor de Deus e estamos olhando a Bíblia Sagrada não de maneira literal, senão como se fosse o próprio Deus diante de nós. E tendo essa atitude de olhar a palavra de Deus como Deus propriamente diante de mim, é que eu conheço Deus. Começo a conhecer Deus.
Mas há uma segunda forma de conhecer Deus que está neste versículo que Jesus falou, que vocês errais as escrituras, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Interessante que esta palavra não está em nenhum dos outros evangelhos, dos 4, senão em Mateus capítulo 22. E o contexto no qual Jesus falou estas palavras foi o contexto da ressurreição. Quando Jesus falou sobre a ressurreição, e os saduceus e fariseus e escribas da lei botaram um grito no céu, dizendo: que está falando você de ressurreição? Um grupo deles gritava e dizia: não existe ressurreição. O outro dizia: não, existir existe, mas não é assim como ele está falando. E começaram a enfrentar a Jesus por causa desse assunto. E foi nesse contexto que Jesus falou da sua própria ressurreição, que morreria e logo ressuscitaria. E depois de falar dessa mensagem, ele disse estas palavras: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Que estava dizendo Jesus aí? Que uma pessoa que lê a Bíblia Sagrada e não tem uma revelação da ressurreição de Cristo, e não tem uma experiência com o ressuscitado, não tem capacidade de entender a Bíblia. Não tem. E todo o contexto da ressurreição se dá em torno ao poder de Deus. E é gloriosa esta parte da Bíblia, porque sem jogar por terra os milagres, as maravilhas, os sinais, as curas, as libertações de demônios, tudo isso, a multiplicação do pão, sem jogar pelo chão tudo isso que o próprio Cristo fez, no contexto em que ele vivia, ele precisava fazer mesmo, não é tanto quanto hoje, mas naquela época era totalmente escatológico, ou melhor, escatologicamente necessário. Então, isso eu já expliquei em outros vídeos, dentro da Palavra de Deus. Se alguém fica em dúvida, pode me perguntar aí nos comentários do vídeo e vai ter a minha resposta pela Bíblia. Então, aqui Jesus não está jogando ao lixo tudo o que ele tem feito de milagre, não. Simplesmente, Jesus está mostrando que curar um doente, expulsar um demônio, é fichinha. É fichinha. Por isso que quando ele manda evangelizar, ele não disse: olha, deem ordem para que haja milagres e maravilha e cura. E depois de acontecer isso, pregue e convide as pessoas para vir ao Evangelho, e vocês vão ver milhares vindo por causa dos milagres que vocês fizeram. Não. Quando ele manda pregar o Evangelho, diz ele: vão e preguem o Evangelho direto. E atrás de vocês vão começar a acontecer milagres e maravilhas. Os milagres vão vir atrás, como consequência da pregação do Evangelho genuíno. Por isso que muitos milagres, hoje, em muitas campanhas, entre aspas, evangelísticas, bem que podem ser do diabo ou produzido pela energia psíquica das pessoas, ou seja, por um processo esotérico, como tantos esotéricos fazem. Bem que pode ser isso que está acontecendo. E os resultados estão demonstrando que sim. Porque aquele que tem um milagre que o seguiu, porque ele recebeu o verdadeiro e puro Evangelho,
nunca abandona o caminho do Senhor, nunca. Sempre vai viver para Cristo e vai querer mais de Cristo e mais de Cristo e mais de Cristo. Por quê? Porque ele recebeu o genuíno evangelho que produziu nele conhecimento do Cristo verdadeiro. Então ele vai querer todos os dias conhecer um pouco mais a esse Cristo. Então, errais não conhecendo as Escrituras espiritualmente e por revelação, senão apenas por teoria, por literalidade, e também vocês não conhecem o poder de Deus, porque fazer um milagre desse tipo é fichinha. Quero ver você ressuscitar pessoas. Isso, quando acontece, que na nossa era também já tem acontecido e acontece, algumas vezes, raramente, mas acontece, é bem que pode ser o poder de Deus em ação, porque isso é extraordinário que aconteça. Mas também há ressuscitações que são meramente clínicas. Tem tudo a ver com um mecanismo da própria enfermidade, como se manifesta, e que os médicos, os cientistas médicos, podem explicar para vocês, que eu não sou para poder explicar em detalhe, e que acontece. Muitas pessoas passam por essa experiência e não é um milagre de Deus. Mas quando é de Deus o milagre, isso é poder de Deus. Mas, deixando de lado as ressuscitações humanas, o que Cristo quer enfatizar aqui é que sua ressurreição, a dele, é o fator mais importante do poder de Deus. O evangelho que não tem esse Cristo ressuscitado é um evangelho que não tem poder. Mas o evangelho que tem o Cristo ressuscitado, então esse evangelho é o poder de Deus. Para que queremos um evangelho com inclusão da ressurreição de Cristo? Para quê? Porque é a única maneira de você explicar que Deus triuno vive dentro de você. É a única maneira. É a única maneira de explicar para qualquer outro que Deus triuno está morando dentro de você e provar que realmente ele vive dentro de você. Quando você tem a fé na ressurreição de Cristo. Porque ao ter essa fé, ele pode entrar dentro de nós e morar dentro de nós. E aí você vai ver que toda essa quantidade enorme de evangélico que está pululando o ambiente político e social hoje em dia e nos meios de comunicação, nas redes, na televisão, por todos lados, live daqui, live de lá. Todo esse monte de evangélicos é falso. É falso. Por quê? Porque eles demonstram não ter ao Deus triuno dentro deles. Não têm experiência com a ressurreição. Não conhecem o poder de Deus. Quando conhecemos o poder de Deus, não ficamos correndo atrás de pequenos milagres de prosperidade, de multiplicação do pão, de ter uma namorada, uma casa, um emprego, um bom trabalho. Podemos orar por tudo isso e pedir ao Senhor, mas confiamos e descansamos e dependemos totalmente da vontade dele. E se ele não permite, não esmorecemos, não nos esfriamos em amor, senão que, de qualquer maneira, cada dia o amamos mais e mais fiéis seremos dele, e mais teremos um modo de vida concordante com o Evangelho, como líamos anteriormente, que quando conhecemos a Cristo, levamos um viver
de acordo a o que é o próprio Cristo divino e humano sem pecado, porque conhecemos a esse Cristo. Mas quando não conhecemos a esse Cristo, estamos negando o verdadeiro Evangelho. E, portanto, também estamos nos expondo como pessoas que não têm o conhecimento da ressurreição de Cristo em seu coração e em sua mente. Jesus foi a um lugar de oração e ele orou 3 vezes. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Lucas capítulo 22, do 41 ao 45. Os achou dormindo de tristeza. Hoje o mundo está dormindo de tristeza. Hoje o mundo está dormindo de tristeza. Você escuta o silêncio? Está ouvindo o silêncio? Desde que começou a pandemia, está assim. Silêncio por todos lados. Por todos lados. E nos lugares que há multidões, até ali você ouve o silêncio. Porque você vê grupinhos tramando o pecado, planejando o mal. Outro grupinho fazendo a mesma coisa lá. Outro grupinho lá. E por todos os lados, as pessoas espiando, as pessoas maquinando o mal, as pessoas pensando em saquear, roubar, no ônibus, no trem, no avião, em todos lados você vai ver situações misteriosas nos dias de hoje. A humanidade toda está dormindo cheia de tristeza. Por quê? Porque não conhecem a Deus. Tornando a retirar-se, orou de novo, por segunda vez, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, dizia Paulo, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Palavras do apóstolo Paulo. Palavras do apóstolo Paulo de novo. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, ou seja, capazes, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Colossenses 1, 9 ao 12.
Estas são palavras de Deus no Novo Testamento que nos mostra que nós precisamos ter uma experiência genuína com Deus para podermos começar a nos conhecer. Senão, tudo será vão na nossa vida. Nunca temos nos conhecido e estaremos nadando contra a corrente. Por quê? Porque pensamos que nos conhecemos e não nos conhecemos. Salmo 103, versículo 7 diz assim: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Muita coisa de Deus o povo não entende, não conhece e, lamentavelmente, tem gente que vai morrer sem conhecer Deus, mesmo que vá a morar eternamente com Deus. Mas eles, em vez de começar a conhecer Deus aqui na terra, já desfrutar de Deus, e em resposta de tal desfrute, que possam fazer a outros felizes, e também possam servir durante sua vida humana aqui na terra fazendo o bem, não puderam e nem poderão fazer isso, porque não conhecem a Deus, certas partes de Deus que são misteriosas e que requeriam deles uma dedicação. Mas muitos temos tido a revelação de Deus na forma de caminho, como diz aqui no Salmo 103, versículo 7. Como Moisés conheceu a Deus na forma de caminho. O que quer dizer isto? Que conheceu a Deus nos seus princípios, na sua filosofia, conheceu a Deus. Alguns de nós temos esse privilégio. Por quê? Porque toda a vida vivemos em comunhão com Deus. Então, não precisa nem falar-nos Deus. Só nos olhamos a Ele, só nos meditamos nele e começamos a sentir as suas carícias, o seu falar, a sua ternura, a sua compreensão, a sua correção amorosa. Ouvimos, vemos e sentimos em pele própria a presença e o toque desse Deus infinito, por vivermos conectados com Ele constantemente, mesmo com alguma deficiência das Escrituras Sagradas como letra. Mas quanto mais conheçamos a Bíblia Sagrada, mesmo como letra, é bom. É melhor conhecer. Mas só como letra, ou conhecer a Bíblia literalmente, não nos vai acrescentar uma riqueza espiritual. Apenas um conhecimento intelectual. Mas isso é importante também. E, portanto, nós podemos avançar até conhecer a Deus em seus próprios caminhos. Lá em Isaías, Deus disse: meus caminhos não são como os caminhos de vocês. Eu me imagino que os caminhos nossos estão em forma horizontal assim, e os caminhos de Deus estão infinitamente na mesma forma horizontal, mas lá em cima, muito mais para cima da altura em que estão os nossos caminhos. Nós estamos aqui caminhando, tentando encontrar a Deus, mas Deus está infinitamente muito longe de nós, porque esse é o nosso Deus infinito, mas nós podemos conhecê-lo, podemos subir até as suas alturas e conhecer a esse Deus. Enquanto que outras pessoas, neste versículo do Salmo 103, outras pessoas só conhecem a Deus por uma cura, um milagre, uma prosperidade, um emprego, alguma coisa que pediu a Deus e teve a resposta imediata, ou foi livrado de algum mal e mais nada. Mas isso é muito pobre, muito pouco. Nossa humanidade está vivendo essa carência de Deus porque temos ouvido um falso evangelho ser pregado por séculos. Foi pregado um falso evangelho e foi dito que se não há milagres de cura e
e libertação, então ali Deus não está. Mentira. Deus não precisa milagres e maravilhas para estar. Deus pode estar onde parece que não passa nada. Mas se você tem fé, você está em contato com Deus e está em comunhão com Deus, o autor da Bíblia, e vai desfrutando dele até nos mínimos detalhes do seu relacionamento com ele, você vai crescer na graça de Deus e no poder de Deus e vai poder se ajudar a si mesmo e ajudar a outros. Muito mais que aqueles que fazem um milagre, talvez até cobra pelo milagre, ou pede uma baita de oferta, ou um voto, ou um sacrifício seu, e vai com o bolso cheio de dinheiro para casa, e você chega em casa, ou passa 3 meses, ou passa 1 ano, ou 5 anos, e o milagre desapareceu, e volta tudo de novo, ou ainda algo pior. Isso não convém. O que realmente convém é que você se conheça à luz da palavra de Deus. No outro vídeo tenho falado como os religiosos que moravam perto do lugar onde nasceu Jesus sabiam do lugar e o tempo em que nasceria Jesus. Mas eles não estavam velando. Estava chegando o dia e a hora, e eles não estavam preparados para a notícia de que nasceu o Cristo. Enquanto que vieram uns magos mágicos de longe, de muito longe, e chegaram perguntando: onde que está o Cristo? Já nasceu? Onde que é esse tal de Belém? E eles acordaram. Opa, é verdade, é aqui perto, Belém. Eles estavam desapercebidos, eles não estavam esperando. Eles tinham o conhecimento intelectual, eles conheciam as Escrituras, mas não tinham revelação para estar naquela sagrada e gloriosa expectativa de que o Cristo estaria por nascer ali na sua cidadezinha. Que privilégio! Mas eles perderam esse privilégio. E aqueles mágicos que vieram de longe, porque estavam indagando para saber onde era esse lugar e qual era o momento, e eles seguiram todos os sinais até chegar ao lugar. Eles desfrutaram do nascimento de Jesus. Lemos isso em João capítulo 11, do 49 ao 51. E em Mateus capítulo 2, do 4 ao 6. E também lemos que Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11, aquilo que eu já mencionei, que o Senhor quer se nos revelar desde o mais pequeno dos humanos até o maior, o mais novo até o mais velho. Deus quer se revelar a todos. Portanto, Ele está disponível para todos nós. O cristão deve ter 2 tipos de conhecimento. Primeiro, o conhecimento das Escrituras. E segundo, o conhecimento do poder de Deus. Mas, como eu falei, o conhecimento das Escrituras deve ser através de conhecer ao autor da Bíblia e não meramente ou somente a letra, o texto, senão que devemos procurar conhecer ao autor das Escrituras, que é Deus, e também o poder de Deus. Por quê? E para quê? Porque dessa maneira, Deus, quando nós lidamos com o autor da Bíblia, Deus, então, dessa maneira, Deus trata conosco. E nós tratamos com Deus, como o caso dos mágicos e o caso dos religiosos dali de perto da cidade de Belém, onde nasceu Jesus. Deus está tratando com uns e Deus está tratando com os outros. Conhecer as Escrituras faz com que Deus possa nos tratar, porque Ele vai nos tratar nos dizendo:
Eu trato com você nesta área porque você já leu minha palavra. Você está informado o que é pecado e o que não é pecado. Portanto, é importante conhecer a Bíblia Sagrada para que Deus possa nos tratar. Mas se eu quero conhecer a Deus e permitir que Ele me conheça, embora Ele sempre me conhece, mas que Ele possa ter entrada na minha vida e autoridade na minha vida, eu preciso tratar com Deus também. E para tratar com Deus, eu preciso começar pela experiência da ressurreição. Senão, eu nunca terei a oportunidade de conhecer a Deus profundamente. Se eu tenho Deus por fora, eu continuarei tendo o conhecimento teórico que eu tenho lendo de Deus. Porque eu tenho Deus por fora. Deus está no livro e está numa imagem. Deus está no livro e está num crucifixo. Deus está num livro e está no título de uma igreja. Deus está num livro e está na pregação de um pastor, de um padre. Então, isso é muito pouco. Eu preciso ter Deus dentro de mim para que eu possa ter um mútuo relacionamento com Deus. Portanto, conhecer a Deus como autor da Bíblia e o poder de Deus através da ressurreição que gera o habitat de Deus dentro de nós. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando chegamos a esse ponto, nós começamos recém aí a ter o autoconhecimento. Não existe nenhuma possibilidade que antes mesmo você possa se conhecer. Se você presume que se conhece e por isso que prega com autoridade, como que Deus te revelou, que você já praticou, que você já vive, que está na Bíblia, e você prepara um esboço e prega com ousadia, e depois para de pregar e pergunta aí como foi a mensagem, gostou? Vai para casa e no mínimo pergunta para a esposa, e você gostou? Que tal? Deus tocou tua vida? Ah, me alegra que Deus tocou tua vida, porque eu orei, eu me preparei, que bom, eu me preparei e eu entreguei essa palavra, e graças a Deus que fez bem para este, para o outro, para o outro. Isso é muito pouco. Porque é como que se você para o seu carro, ei, guarda, grita para um policial. Onde fica a rua tal? Dom Pedro II, ao 1400, onde fica essa rua? E o guarda sai do seu posto, vem até o volante desta mulher no volante e diz para ela, olha, vai tantas quadras, dobra tanto para a esquerda, para a direita, daí pega de novo para frente e de novo para a direita, ali essa quadra do 1400 que a senhora está buscando, da rua Dom Pedro II. Mas ele não vai com ela até lá. Ele conhece, talvez nunca foi nesse lugar, ou foi, mas ele só está dando o mapa para essa senhora. Uma coisa muito diferente é que ele diga, eu vou com a senhora até lá. Então, é isso que estão fazendo os pastores, os padres, os conselheiros e tantos outros, e que você se conforma com isso e fica de braços cruzados dizendo, foi muito bom o culto, a missa esteve maravilhosa, olha, foi a melhor da minha vida, eu ouvi uma mensagem tão boa, tão grandiosa, aprendi algo maravilhoso, tremendo. Mas será que essa pessoa teve encontro com o ressuscitado? Ele tem uma palavra de autoridade para produzir em você uma mudança de vez? Talvez não. Então, por isso que é importante entender que enquanto não busquemos esse caminho, não nos conhecemos a nós mesmos. Mas então, como conhecer a Deus? Como conhecer a Deus? Jesus 3 vezes orou no jardim do Getsemane, 3 vezes. E na terceira vez, ele terminou de orar. Minutos depois, Pedro
tira uma faca da cintura e corta a orelha de um soldado que vinha para prender a Jesus. E Jesus diz: não, Pedro, para com isso. Pegou o pedaço de orelha e colou de novo na parte que correspondia estar da pessoa cortada a orelha por Pedro, um dos apóstolos. Por quê, meus queridos? Por quê? Porque quem não conhece o autor da Bíblia pensa na arma. Quem não conhece o autor da Bíblia e não tem uma experiência com o ressuscitado, não pode nem sequer lhe dar um pão para comer. Não pode sequer lhe dar um emprego, sequer lhe ajudar levando-o da mão para um lugar que você precisa ser encaminhado. Não pode fazer nada por você. Tudo quanto fizer é receita morta, que pode funcionar pelas misericórdias de Deus, mas não necessariamente sempre. Por quê? Porque essa pessoa não teve experiência com o ressuscitado e, portanto, ela não se conhece. A pessoa que realmente se conhece é aquela que conhece o autor da Bíblia e conhece a ressurreição de Cristo em carne própria. Na sua própria experiência de vida, ele sabe o que é se comunicar com o ressuscitado. Então, ele pode falar, o que falar vai produzir vida. E não vai se basear na arma, não vai se basear na violência, não vai confiar no homem, não vai confiar na força do braço de carne, senão que vai confiar em Deus. Mas também o apóstolo Paulo orou 3 vezes. Interessante. Orou 3 vezes. E vocês devem conhecer o caso do apóstolo Paulo. Ele tinha como um espinho, uma espinha na carne, e sofria muito. E 3 vezes pediu para Deus retirar do seu corpo essa espinha, esse espinho que estava machucando-o demais. Ele pediu 3 vezes. E na 3ª vez, Deus disse para ele: chega, Paulo, não ore mais, porque minha graça te é suficiente. E isso de orar 3 vezes é uma chave espiritual e tem um simbolismo espiritual profundíssimo, porque nos fala de uma afinidade com Deus, de um acercamento, de uma aproximação nossa a Deus triuno total, nos colocar nas mãos de Deus para que seja feita a vontade de Deus mesmo. E eu gostaria de ter mais tempo para explicar a vocês como isto funciona, mas eu todas as noites oro e uso orar em nome do Senhor Jesus, como Ele mandou e Ele ensinou, mas também oro na mesma oração todas as noites antes de dormir, e de manhã cedo também oro dizendo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que faço dessas 2 maneiras? E por que eu oro a Divina Trindade? Em nome de quem estou orando? Em nome meu. Porque se eu me dirijo à Divina Trindade, sou eu sozinho que estou indo. E se eu me dirijo ao Pai, eu estou indo em nome de Jesus, o Filho. Então é interessante a gente entender tudo isso. Também podemos orar só ao Espírito Santo. E não haveria um versículo que nos oriente dessa maneira. Sem embargo, sim, existem 2 versículos que eu não posso me dedicar neste momento porque não é o tema. Então, são coisas aleatórias a este assunto de hoje. Então, eu estou falando sobre o autoconhecimento. Então, não quero me separar disso. Então, primeiro temos que conhecer ao autor da Bíblia para nos autoconhecer. Segundo, temos que conhecer o poder de Deus, que se conhece através da revelação do ressuscitado. Em terceiro lugar, temos que
ter a experiência de Deus trabalhando em nós e nós trabalhando com Deus. Eu lidando com Deus e Deus lidando comigo. Eu lido com Deus todos os dias. Quase todos os dias eu aprendo algo novo com Deus e digo, não sabia disto. Eu lia na Bíblia tudo, eu cria assim e agora vou crer diferente porque o Senhor está me revelando hoje este lado seu que eu nunca sabia. E o interessante é que Deus te revela coisas do caráter dele, da personalidade dele, da pessoa dele, ele te pode revelar todos os dias um pouquinho. E nunca vai contradizer as Sagradas Escrituras. Sempre coincide. Eu tenho encontrado coisas, por exemplo, vou contar rapidinho, mas não quero sair do tema do autoconhecimento. Você já ouviu falar que algumas pessoas oram dizendo para que o diabo devolva tudo o que ele roubou delas? Você já ouviu? Você crê que está certo isso? Você talvez ouviu o contrário, de alguém que já corrigiu isso e disse, não está certo isso. Não queremos que o diabo nos devolva o que ele tem nos roubado. Queremos tudo de novo. Está se aproximando do correto. Mas, nesses dias, faz bem pouquinhos dias, o Senhor me disse, tu nunca estudou a questão da minha vingança. Quantas vezes eu li esse assunto na Bíblia? Que Deus é zeloso, que ele se vinga. E eu sempre procurei abafar esse entendimento, porque eu dizia, não, esse Deus não entra na minha cabeça. Não entra no meu coração. Um Deus que se vinga. Depois eu fui entendendo cada vez melhor. E eu fui aceitando que Deus é vingativo. Fui aceitando. Só que, de novo, errei, porque, de novo, comecei a deixar a Deus meio escondido. E dizia eu para mim mesmo, não, eu não peço, Senhor, que o Senhor se vingue deste meu inimigo. Mas eu sei que algum dia, no futuro, quando chega o dia do juízo, o Senhor vai se vingar. E me consolava com isso. Enquanto que estes dias o Senhor me disse, você nunca pensou nisto, nunca estudou isto na palavra. E você sim ouviu muitas vezes a pessoa dizer que o diabo tem que devolver o que lhe roubou. Você tem que aprender comigo hoje, me dizia o Senhor, que você não tem que querer nada do que o diabo roubou. Porque vem tudo contaminado e eu posso dar tudo de novo e melhor. E automaticamente o Senhor me levou à história de Jó. E Jó perdeu tudo. Só me ficava a dúvida se perdeu a mulher ou não. Que eu já expliquei no outro vídeo porque fica a dúvida. A dúvida está na Bíblia ali porque tem versículo que dá pista de que a gente possa dizer, talvez ela continuou viva, mas não se sabe. Mas o certo é que no último capítulo do livro de Jó, Deus dá tudo de novo para ele. Não fala da esposa, mas Deus dá tudo de novo. E dá tudo melhor. Esse é o nosso Deus. Então Deus disse, isso é que eu seja vingativo. Quando eu me vingo, é porque vou dar para você muito mais do que o diabo te roubou. Muito mais. Tudo quanto ele tem tocado na sua vida, prejudicado sua vida, sua economia, seu matrimônio, seus filhos, sua família, seu negócio, tudo que ele tem feito contra você, calúnia, perseguições, bom, agora eu vou te dar tudo o contrário. Que vingança! Eu ouvi o Senhor falando comigo isso. Eu disse, Senhor, se vinga hoje mesmo. Começa hoje mesmo, que eu quero tudo isso, porque é muito que fizeram contra mim. Então eu estou para ser abençoado demais daqui até o fim da minha vida humana. Impressionante. Eu ouvi a Deus.
E ele me falou isso e eu não tive dúvida, não vou duvidar nunca. Isso é real. Por que eu cheguei a esse ponto? Porque o autoconhecimento vem de longa data. Há muito tempo que eu venho trabalhando essa área e Deus vem abençoando. É uma maravilha isto, tremendo, como isso vai funcionando. Vou terminar aqui com 3 pensamentos mais. Eu falei que você tem que conhecer o autor das Escrituras e conhecer o poder de Deus e ter um tratamento com Deus, que você tem que lidar com Deus e deixar que Deus lide com você. Você lida com Deus. Você promete para Deus algo e depois fica espiando, fica esperto, vendo como Deus age com você quando você prometeu algo. E eu tenho prometido há poucos dias algo para Deus. E eu, como aprendi isto de tratar com Deus e que Ele trata comigo simultaneamente, eu tratei com Deus. Eu prometi. E logo fiquei assim, olhando para Deus. Eu disse, quero ver como Ele reage. Ele reagiu crendo que eu ia cumprir. Eu disse, Deus espera que eu cumpra. Então vou cumprir. Cumpri e veio a bênção. Isso é tratar com Deus e deixar Deus tratar. A gente tem que estar atento todos os dias. Isso primeiro Deus como autor, depois Deus como ressuscitado, o poder de Deus na ressurreição e o tratamento com Deus e de Deus. É o terceiro ponto. E agora tem 3 mais e termino. Também você vai começar a se conhecer, conhecendo a Deus em oração. Lembra que Cristo orou 3 vezes, Paulo orou 3 vezes, Daniel orou 3 vezes. Então vamos orar 3 vezes. É uma chave bíblica. Pratique pelo menos 3 vezes orar debruçado diante do Senhor, de joelho diante do Senhor, chorando diante do Senhor, derramando sua alma como Ana, a mãe de Samuel, diante do Senhor. Derrame-se diante do Senhor 3 vezes, conta bem direitinho. As 3 vezes você fez consciente, dedicou tempo, e não quer dizer que você vai parar de orar. Pode continuar orando, mas não faça menos de 3 vezes. Faça 3 vezes. Então você vai ver que vai começar a conhecer a Deus. E quando você começa a conhecer a Deus, você vai começar a se conhecer a si mesmo. E isso vai ser algo tremendo. Como caminhar a metade do caminho para o sucesso da sua vida em tudo. Segundo ponto, remova qualquer empecilho, qualquer obstáculo. Os magos vieram de longe e tinham a estrela que guiava eles. E a estrela não se perdia, mas com certeza eles desviavam tudo que era obstáculo do caminho. Com certeza que sim. E quando a estrela parou, eles aí recém olharam para baixo e encontraram aos eruditos da lei por ali por perto e começaram a consultar com eles. Onde é Belém? É aqui mesmo? E eles disseram, não, bem aqui não é, é um pouquinho mais lá. Mas era justo onde estava o lugar da estrela detida. Então, ali está seria o quinto ponto, não? Remova qualquer obstáculo. Todo de obstáculo que você ache, remova conscientemente. E por último, o sexto, conhecendo a Deus em sua vontade. Porque é bom que você conheça a Deus, como pessoa. Mas é muito bom ainda conhecer a vontade de Deus, ou seja, o plano de Deus. Não somente Ele como pessoa, senão conhecer que plano Ele tem. Que plano Ele tem
para a sua vida, para a vida da igreja, enfim, diferentes tipos de planos que Deus pode ter. Mas Ele tem um plano principal que este projeto que está sendo desenvolve, que é o plano eterno de Deus. E por último, eu já não vou tocar um assunto de duas passagens da Bíblia, onde diz que devemos nos examinar, mas vocês podem adquirir um PDF e vão entender que se nós nos olharmos a nós mesmos, nunca vamos nos conhecer. Temos que ter um olhar para dentro, sim, mas de uma forma diferenciada, que eu também ensino. Um versículo da Bíblia em Hebreus capítulo 2, versículo 2, diz, olhando para Jesus. E no grego original da Bíblia, esse olhando para Jesus tem um antes, tem uma partícula na gramática do grego, e que dá a entender que para olhar a Jesus temos que deixar de olhar outro lado. Então, tenha em conta isto. Se você vai olhar a Cristo, porque está sedento para que Ele seja revelado em você e possa caminhar com essa luz em todo o resto da sua vida aqui na Terra, então pare de olhar para o lado equivocado. Pare de olhar para Cristos que não são vivos. O Cristo vivo. O Cristo que não é vivo, não olhe mais. Mas o Cristo que é vivo, olhe para dentro das Escrituras Sagradas. E assim, dessa maneira, você vai encontrá-lo. E aí, então, você vai começar a conhecer essa luz. E vai ver que essa luz está principalmente nas Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, está no próprio Cristo que você tem dentro do coração. E em terceiro lugar, e é o último ponto de onde você vai encontrar essa luz para conhecer a Cristo, é os irmãos da igreja. Você tem que ter humildade para reconhecer que pessoas que vivem na luz de Deus têm uma luz no rosto que ilumina, bate em você e traz luz de Deus para a sua vida também. Você tem que descobrir essa pessoa, porque tem pessoas escuras, mas tem pessoas iluminadas. E você tem que aprender a aproveitar essas pessoas iluminadas. Dê, se possível, parte da sua vida por estar com pessoas iluminadas. Não perca seu tempo, não perca seu dinheiro. Gaste o que você tem e gaste-se você mesmo para estar com as Sagradas Escrituras, com o Cristo de Deus, aos pés de Cristo, como Maria de Betânia, e também para olhar a irmãos em Cristo que iluminam. Como sabemos que eles iluminam? Porque eles não falam prioritariamente de política, de religião, de doutrinas. Eles falam prioritariamente de Cristo. E falam até pelos cotovelos de Cristo, porque eles estão cheios de Cristo. E essa pessoa, com certeza, está cheia da luz de Deus e pode ser uma tremenda bênção para a sua vida. E você quer ser essa bênção? Então, continue estudando conosco esta preciosa palavra de Deus. Amém.